Imagine voltar 4.500 anos no tempo. Você chegar a uma metrópole da Idade do Bronze esperando ver a força bruta de algum exército ou a opulência de algum monarca, mas em Mohenjo-Daro o que choca é o perfeccionismo. Tudo aqui funciona como um relógio. As ruas são retas, os tijolos têm o mesmo tamanho exato e a água suja desaparece magicamente por um sistema de saneamento subterrâneo avançadíssimo. Mas, enquanto você caminha por essa cidade futurista da antiguidade, você percebe uma ausência que é intrigante. Não há grandes templos cobrando impostos, não há muralhas separando a realeza do povo, não há rostos de reis esculpidos em pedra. Quem é que organizou tudo isso então? Como eles mantiveram a ordem sem a figura de um tirano? Pois é, esta é a história da civilização que construiu praticamente o impossível, a civilização do Vale do Rio Indo. Para entender como essa civilização se tornou gigante, precisamos rebobinar o tempo muito mais do que se pensava. A história deles não é um evento súbito, mas uma evolução que durou milênios, dividida em 5 fases que são cruciais. Então, preste muita atenção, pois essa é a linha do tempo da civilização do Vale do Rio Indo. Em primeiro lugar, nós temos a fase pré-arapiana, que seria então a raiz de tudo, que vai de 7.000 a 5.500 a.C. Tudo começa na Idade da Pedra mesmo, muito antes das pirâmides, em locais como Mehrgarh. Vemos o nascimento da agricultura e das primeiras aldeias sedentárias. Eles não tinham nem cerâmica no início, mas já estavam plantando as sementes da sua civilização. No segundo momento, nós temos a fase arapiana inicial, que seria então um momento de expansão que vai de 5.500 a 2.800 a.C. Durante quase 3.000 anos eles ganharam força, as aldeias viraram fortalezas, as rotas de comércio se abriram e o mais importante, surgiram os primeiros rabiscos de uma escrita misteriosa. O palco estava sendo montado aqui nesse momento. Depois, nós temos a fase arapiana madura, que seria então o apogeu desse povo, que vai de 2.800 a 1.900 a.C. Este aqui então é o momento de ouro. A civilização explode em urbanismo mesmo. Cidades planejadas como Harappa e Mohenjo-Daro dominam uma área que é gigantesca. Tudo é padronizado, dos pesos até os tijolos, e o comércio chega até a Mesopotâmia. Depois, nós temos a fase arapiana tardia, que seria então o declínio, que vai de 1.900 a 1.300 a.C. Mas então, aqui nesse momento, o clima ele muda. As grandes cidades começaram a ser abandonadas. A população não desapareceu, mas migrou para o campo e para o leste, enquanto a qualidade das construções caía visivelmente. Por fim, nós temos a fase pós-arapiana, que seria a fase da transformação, que vai então de 1.500 a 600 a.C. A história então ela termina com uma certa mistura. As tradições antigas do Indo se fundem com novas influências, marcando então a chegada da Era do Ferro e também do cavalo. A civilização não morreu de repente, ela acabou se transformando, deixando o palco para as culturas que viriam depois. O verdadeiro salto tecnológico dessa civilização tem data marcada. Ocorreu durante a fase arapiana madura, entre 2600 e 1900 a.C. Foi nesse momento que eles deixaram de apenas construir aldeias para projetar verdadeiras obras-primas de planejamento urbano. As cidades, elas foram desenhadas antes da primeira pedra ser assentada. Então as ruas cortavam-se em ângulos retos perfeitos, criando uma grade bem rigorosa, e a obsessão pela ordem ela era matemática. Os tijolos cozidos usados em todas as cidades seguiam a exata proporção de 1:2:4. Isso por si só é a prova física de uma autoridade central ou então de um sistema cultural tão poderoso que conseguia impor o mesmo padrão industrial por milhares e milhares de quilômetros. Opa, peraí, você já chegou até essa parte do vídeo e ainda não deu seu like? Não se inscreveu no canal? O que você tá fazendo, meu filho? Se inscreve aí, beleza? Então, valeu! Volta pro vídeo. Mas, apesar dessa perfeição, a verdadeira maravilha estava sob o chão. O primeiro e mais sofisticado sistema de saneamento urbano do mundo antigo. Muitas casas tinham seus próprios banheiros e poços de água. E o mais incrível de tudo isso é que esses esgotos eles tinham bueiros, ou poços de visita, para que pudessem ser inspecionados e limpos. Isso é uma engenharia de saúde pública que só seria reinventada milênios depois.
Essa mentalidade única definiu a fase arapiana madura, que foi então de 2600 a 1900 a.C. A grande diferença aqui não é a ausência de religião, mas a quem ela servia. Enquanto outras civilizações erguiam monumentos para a glória exclusiva de seus reis, o povo do Indo dedicou sua engenharia mais avançada ao uso coletivo. No ponto mais alto de Mohenjo-Daro, não encontramos um palácio real restrito a pessoas específicas e importantes da sociedade. Não. Aqui nesse caso nós encontramos o Grande Banho. O Grande Banho era uma piscina pública de 12 metros, hipermeabilizada com betume, que seria então uma tecnologia revolucionária para aquela época. O consenso é que essa piscina servia para rituais de purificação, ou seja, o edifício mais importante da cidade não era a casa de um monarca, mas um local onde a comunidade se conectava com o sagrado. A mesma lógica se aplicava à economia. Em Harappa, as estruturas gigantes eram celeiros públicos com sistemas de ventilação. Eles funcionavam como bancos estatais, garantindo que a riqueza, os grãos, fosse armazenado e redistribuído. Então aqui o interessante é isso, que a legitimidade de uma possível elite que vivia então nessa cidade não vinha de estátuas gigantes de si mesmos, mas da capacidade de manter esse sistema funcionando, garantindo a ordem espiritual no banho e também a segurança alimentar no celeiro. E isso é muito interessante, fala sério. Mas então surge essa grande dúvida, porque no final das contas, quem é que estava no comando? E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque aqui não há personalidades importantes, conhecidas, não há estátuas de reis, rainhas ou imperadores. A única pista é um pequeno busto apelidado de Rei Sacerdote, mas isso é até apenas um nome moderno mesmo que a gente que deu. Não temos nenhuma prova de que ele era um rei ou muito menos um sacerdote. Da mesma forma, não há evidência de guerra também. Não há imagem de batalhas ou soldados nos milhares de artefatos que foram encontrados. As armas são raras também. Isso levou muitos a acreditar que esta foi uma civilização notavelmente pacífica, unida pelo comércio e pela religião e não simplesmente pela força militar. Mas então a gente volta àquela pergunta, quem é que mandava? Talvez um conselho de comerciantes ricos? Ou uma classe de sacerdotes que administrava os rituais do Grande Banho? Ou talvez nem fosse um império, mas sim uma coleção de cidades-estado independentes que apenas compartilhavam a mesma cultura? Enfim, são muitas as teorias. E aproveitando que a gente está teorizando, uma ideia que é fascinante é que o poder era anônimo de propósito. Já pensou nisso? A lealdade era ao sistema que funcionava, não a uma pessoa específica. E isso pode ter sido a sua maior força, porque para pensar o seguinte, isso evitava aquelas guerras de sucessão que atormentavam tanto o Egito quanto a Mesopotâmia. A chave para destravar tudo isso está nos seus artefatos mais famosos, os selos de esteatita. Milhares desses pequenos selos quadrados foram encontrados. Eles têm imagens fantásticas de animais como touros, rinocerontes, tigres e o mais comum de todos, uma criatura com chifre que nós apelidamos de unicórnio. Acima de cada animal há uma curta linha de uma escrita complexa, uma escrita que até hoje permanece indecifrada. Não temos uma pedra de Roseta. Não sabemos se os selos eram usados para marcar mercadorias no comércio ou se eram amuletos. Decifrar essa escrita é o santo graal da arqueologia. Existem até prêmios em dinheiro, incluindo um de $1 milhão para quem conseguir esse feito. Então, assim, é algo impressionante e que gera, sim, muita curiosidade e muita movimentação nesse mundo arqueológico. A grande questão que fica é, por que uma civilização tão avançada desmoronou? Por muito tempo, a teoria mais famosa foi a da invasão ariana, que guerreiros da Ásia Central teriam destruído as cidades. Mas essa teoria foi amplamente desacreditada. Não há sinais de batalha, não há camadas de cinzas ou de destruição em massa. Os esqueletos encontrados não mostram sinais de um massacre, mas sim de enterros apressados ou então de erosão natural. Hoje, o consenso aponta para um culpado muito mais implacável: a mudança climática. A civilização do Indo dependia da agricultura e das monções de verão. Por volta de 2000 a.C., o clima mudou, as monções enfraqueceram, uma massa seca atingiu a região e, crucialmente, o rio Gagar-Hakra, que era a linha da vida para muitas cidades, secou e mudou de curso. A base de sua sociedade,
a agricultura entrou em colapso. Então, a base daquela sociedade, que era a agricultura, entrou em colapso. A vida nas grandes cidades tornou-se insustentável. Não foi uma guerra, foi uma catástrofe ecológica. O povo não desapareceu, mas sim foi forçado a migrar em massa para aldeias menores, mais ao sul e também ao leste. Então, a civilização do Vale do Rio Indo não deixou o nome de reis ou a glória de batalhas. Seu legado é mais sutil, mas talvez mais profundo. As próprias fundações da vida urbana no sul da Ásia. E a prova de que uma sociedade complexa pode prosperar com base na ordem coletiva e não na glória individual. E seu maior mistério ainda permanece: a sua escrita silenciosa, a voz de 5 milhões de pessoas trancada em pequenos selos de pedra. Aquele que finalmente decifrar esse código não apenas ganhará um prêmio, mas dará voz a uma das civilizações mais brilhantes e enigmáticas que o mundo já conheceu.